Olá, que bom ter você aqui novamente para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero ler hoje no livro do profeta Jonas, capítulo 1 e versículo 3. O versículo 3 eu vou ler só a primeira linha que diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Imagina você que Jonas era um profeta que tinha o prazer, o privilégio de ouvir a voz de Deus e de falar com Deus. E Jonas recebia de Deus missão. E um dia Deus falou com Jonas que ele tinha que ir a Nínive pregar a sua palavra de salvação para aquela nação. Mas Jonas, diz a Bíblia, que resolveu fugir, resolveu escapar do compromisso, escapar da missão que Deus tinha dado para ele. Eu pergunto para você nesse dia: será que eu posso escapar da missão que Deus determinou para mim? Será que existe na terra um homem que pode escapar dos desígnios de Deus, escapar da presença do Senhor? O salmista Davi escreveu dizendo que se ele descesse ao inferno, lá o Senhor estaria com ele. Se ele se escondesse no fundo do abismo mais profundo, lá o Senhor estaria com ele. E se ele se escondesse no fundo do mar, lá os olhos do Senhor o estariam contemplando. Existe, você acha que tem como você fugir da tua missão, fugir da tua vocação, fugir da presença do Senhor? Jonas fez uma tentativa. Jonas foi um profeta que fez um ensaio de tentar fugir da presença do Senhor. Está escrito aqui, Jonas capítulo 1, verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Sabe, queridos, existe o livre-arbítrio, mas até mesmo o livre-arbítrio, ele tem seus limites. E algumas coisas você consegue escolher. Você consegue escolher aceitar Jesus, você pode escolher ser fiel, você pode escolher algumas coisas da vida, mas existem certas missões, certas tarefas, certas coisas que Deus vai te pedir, Deus vai te ordenar e que você não tem como escapar. Você pode fazer o que você quiser e correr para onde você quiser, mas você vai ter que cumprir o que Deus te mandou. E Jonas fugiu. Jonas desceu para uma cidade portuária chamada Jope, porque para ele Jope seria a oportunidade de pegar um navio e fugir para Tarsis. Tarsis para ele era o fim do mundo, era o lugar mais longe possível, o lugar mais longínquo. O lugar onde ele pensava na cabeça dele: lá Deus não vai me encontrar, lá dos olhos de Deus não vão me ver. E ele entra no navio e vai, no meio do mar acontecem tragédias, vidas quase são perdidas, mercadorias preciosas daquele navio são perdidas e Jonas quase morre porque ele é lançado no mar. Mas antes de ser lançado no mar, ele é envergonhado, porque ele é questionado. De que povo é tu? Quem é tu? O que tu fez de errado? Ele teve que confessar que ele era profeta de Deus e que ele estava em falta, estava fugindo da presença do Senhor. Ele teve que confessar sua falha, foi humilhado, envergonhado e foi lançado no mar. Moral da história: Jonas, por bem ou por mal, acabou indo a Nínive e pregando a palavra do Senhor. Sabe? Tem coisas que Deus vai determinar para você fazer e você vai ter que fazer por bem ou por mal. Porque você é um escolhido e você tem uma missão e todos nós temos uma missão. Ontem eu fui passear na casa de um pastor amigo meu que se mudou e está morando numa chácara no fundo, bem no interior do estado. Aqui numa outra cidade, um lugar bonito. E eu cheguei lá e começamos a conversar com o meu amigo, o pastor Aristeu. E conversando com o pastor Aristeu, e não sei como é que foi, eu entrei nessa palavra de Jonas e comecei a falar sobre a fuga de Jonas, que Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. E aí o Aristeu
olha para a esposa dele que estava ali e diz para ela, olha, é a mesma palavra que tu está me pregando a semana inteira. E daí eu perguntei para ela, você leu esse texto de Jonas para o pastor Aristeu? Ela disse, a semana toda eu estou lendo, desde segunda-feira eu estou lendo esse texto de Jonas. Todo dia nós lemos. E aí eu olhei para ele e disse assim, pastor Aristeu, eu sei que o senhor está triste por estar aqui afastado da igreja, está aqui no meio do mato, nessa chácara. Eu sei que o senhor está angustiado aqui longe dos seus filhos. Eu sei que o senhor está triste. Segunda-feira o senhor disse que estava muito triste, pensando em abandonar tudo isso aqui e ir embora daqui. Eu disse para ele, mas eu não sei qual é o plano que Deus tem na tua vida aqui nesse lugar, eu não conheço esse lugar, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor Aristeu, Deus tem uma obra para ti nesse lugar, Deus quer fazer alguma coisa para ti aqui, e você tem que fazer, porque você foi escolhido, você é o profeta da vez. Você, o senhor é o profeta da vez, o senhor é o homem que vai ter que resolver alguma coisa aqui para Deus. E aí ele começou quase chorando, olhou para mim e disse, sabe, pastor Pedroso, aqui do lado nessa chácara tem uma família que é desviada da igreja. Ali do outro lado tem mais 2 famílias que são desviados da igreja e que eu quando vim para cá já conversei com eles e falei que eu era crente, era pastor. E eles disseram para mim que quando eu fizesse um culto aqui na minha chácara, era para mim avisar eles que eles queriam participar do culto, porque eles estão sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Eu disse, está aí. Está aí a tua missão, você não pode ser um Jonas, você tem que cumprir os desígnios de Deus na tua vida. As coisas de Deus não vêm em vão. E eu disse para ele, veja bem, as pessoas já falaram para você que estão sedentas da palavra do Senhor. A tua esposa passou a semana inteira lendo a passagem de Jonas, o profeta fujão. E eu estou vindo aqui, agora estamos sentados aqui, e eu estou falando sobre Jonas, que tentou fugir da presença do Senhor, e casualmente era esse versículo que nós estávamos meditando. E eu disse para ele, não precisa ficar preocupado, pastor Aristeu, tu não vai ficar aqui muitos anos, muito tempo, tu vai ficar aqui tempo suficiente, igual Jonas ficou lá em Nínive, tempo suficiente para entregar o recado do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para cumprir os desígnios do Senhor. Ele foi lá, fez o que Deus mandou e Deus o levou de volta para outro lugar, para fazer outra missão, para profetizar em outro lugar. Contigo vai ser a mesma coisa, pastor Aristeu, não fica triste. Você vai ficar aí, vai fazer a obra do Senhor aí, aquilo que Deus te determinou. E daqui um pouco mais o Senhor vai dizer, Aristeu, vai para Sapucaia, vai para Esteio, vai para São Leopoldo, vai para lá que eu tenho uma obra para ti lá. Nossa vida é assim. Nós que somos ungidos do Senhor, nós que temos uma missão de Deus, nós não podemos fugir da missão de Deus. Quando Jonas resolveu fugir da presença do Senhor, houve prejuízos financeiros, houve prejuízos moral para ele próprio, envergonhado e humilhado. Um profeta que fugia da missão do seu Deus, um profeta que fugia de ouvir a voz do seu Deus. Que você, nesse dia que está me ouvindo, não seja um fujão da responsabilidade, não venha fugir dos desígnios, daquilo que Deus tem preparado para você nesse dia. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te usar, abra a tua boca e fala aquilo que Deus colocar na tua boca, mas seja um homem de Deus e não fuja da presença do Senhor, não fuja do teu chamado, não fuja da tua responsabilidade, deixa Deus te usar e vai porque Deus será contigo. Pessoas precisam ouvir a tua voz, precisam ouvir a tua oração, precisam ouvir a tua palavra, precisam ouvir o hino que você vai cantar. Deixa Deus te levar. Obedeça ao Senhor, para que não haja prejuízos na tua vida. Vamos orar. Senhor, abençoa essas vidas, abençoa o pastor Aristeu, abençoa a Flávia, abençoa, Senhor, o Myron, abençoa nossas famílias, nossas casas, nossos amigos, aquelas pessoas que têm pedido oração. Que esse dia seja um dia de vitória, um dia de reflexão, e que nós possamos, Senhor, cumprir os teus desígnios, cumprir o nosso chamado, Senhor, com fé e com esperança, Senhor. Nos acompanha nessa caminhada e nos leva em segurança para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa meditação, dá um like aí, passe para os teus amigos, me ajude a divulgar a palavra do Senhor.
Tenha um bom dia, Deus te abençoe.